Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 12. E o título da mensagem é Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Atos, capítulo 12. Que diz o seguinte: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia, Pai, ou seja, as algemas caíram, E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ou seja, a porta da rua, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro a porta ao pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar.
E partindo da Judéia para a Galiléia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição, aos guardas mandou-o justificar e, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus, não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Com medo de bichos expirou, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, nós podemos ver aqui, né, que o rei Herodes, né, era um rei cascudo, né? Era um rei cascudo, todo ensoberbecido, né? E matou Tiago, ficou feliz porque Tiago morrendo, ele conseguiu matar um dos 12, o povo agradar ao povo. Já de imediato mandou também prender a Pedro com a mesma intenção, com o mesmo intuito, para matar Pedro logo após a Páscoa, né, que estava ali já aproximando a Páscoa, né? Era dia dos pães asmos, diz a palavra, né? Porque o povo comia pão sem fermento com ervas amargas, né? Para a purificação dos pecados, né? E Tiago e o rei Herodes mandou que fizesse isso, né? Exatamente assim, né? Fizesse isso com Pedro, né, para que prendesse Pedro e Pedro fosse verdadeiramente levado à prisão, né, e ali o Pedro seria morto da mesma forma que foi Tiago, porque agradava o povo fazendo isso, né, e essa perseguição contra os homens de Deus, né, e aí Pedro, glória a Deus, aleluia, Jesus, né, e o povo, e nesse desencontro todo aqui que houve, né, pela prisão por Pedro ter sido libertado da prisão, né, houve ali um grande quiprocó na cadeia entre os soldados, os chefes e o rei Herodes, porque era poderoso chefão, né, e a palavra fala, e ele estava irritado com os de Tiro, né, e disse Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país abastecia-se do país do rei. Ou seja, pediram ali a intervenção do camarista, né? Porque o camarista ele está em contato com o rei diariamente, né? Que troca as camas do rei, né? Então pediram a intercessão dele, a intervenção dele, para que pudesse falar com o rei a tempo e a hora, porque para falar com o rei tinha que marcar dia e hora que ele pudesse atender, uma coisa demorada. Eles necessitavam de uma resposta de imediata. Então, fizeram amizade com o camarista para que o camarista pudesse falar com o rei e eles ter paz para que o rei não partisse para cima deles, porque o rei era forte e poderoso, né? Esse rei Herodes, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus.
em um dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Voz de Deus e não de homem, né? No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Vocês vejam a importância, irmãos, da glorificação a Deus. A pessoa às vezes fica nervosa, fica irritada, e ali cerra a sua mente, né, o seu coração e a sua boca, e não esquece de glorificar a Deus. Vocês vejam a importância da glorificação a Deus. Eu tenho falado com meus irmãos de um modo geral, né, de maneira bem constante, né, que a primeira coisa que nós devemos fazer quando vamos dobrar os nossos joelhos para fazer uma oração a Deus, ou mesmo de pé no altar da igreja, né, a primeira coisa é glorificar a Deus, né? Eu tenho falado e exemplificado para os irmãos que a glorificação a Deus é como um interruptor de uma tomada, de uma lâmpada. Você toca com o dedo no interruptor, você acende a lâmpada. Da mesma forma, você glorificou a Deus, você deu glória a Deus, aleluia, Jesus, glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Divino Espírito Santo, aleluia, Jesus. Essa glorificação, você faz a ligação diretamente com Deus, agrada a Deus, e Deus, os ouvidos de Deus ficam atentos para atender a sua oração e responder, né? E o rei aqui todo poderoso, todo inchado, já tinha matado um, prendido o outro, os homens escaparam, aquela confusão tremenda, aquela que provocou todo, né? O povo gritaram, né? Ele sentado no tribunal, o povo ali assistindo ali os julgamentos, o povo gritaram, né? Voz de Deus e não de homem, né? Ou seja, né? Queremos ouvir Deus falar, né? A palavra de Deus afirma que Deus habita no meio dos poderosos e julga no meio dos deuses. Salmo 82, verso 1, 2 e 3, né? Deus habita no meio dos poderosos e julga no meio dos deuses. Deus está falando exatamente dos juízes, dos magistrados, dos poderosos, aqueles que têm poder para jogar um homem dentro da cadeia ou jogar para fora, né? Deus está falando deles. E este aqui, sentado no tribunal, um dia de audiência, a função dele, ele era rei, mas tinha a função de juiz, né? Sentado no tribunal. Alguma coisa ele ia julgar ali, né? Eu creio que esses próprios homens que deixaram, que fizeram com que Pedro escapasse, não é que deixaram, eles não tiveram culpa, eles nem sabem o que aconteceu, eles nem viram, né? Não viram nada, não sabiam de nada, mas o homem julga, e julga ao seu bel prazer, né? Se ele não tiver o temor de Deus no seu coração, né? E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E também Barnabé e Saulo, havendo determinado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Qual o serviço que eles determinaram? O qual eles foram ali exatamente para fazer ali aquele trabalho na obra do Senhor, naquela cidade, da qual ele foi buscado, né? Foi buscado por Barnabé, né? E eles junto ali, ele e Saulo, estavam ali cuidando de direcionar a obra de Deus ali naquela cidade de Cesareia, né? E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.
Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Vamos, irmãos, já passar de imediato aqui para as referências, para que nós possamos avançar mais um pouco nas referências, né? Que ela, em outras palavras, né? Uma linguagem que todo mundo entende, ela troca em miúdos tudo aquilo que foi dito aqui no conteúdo da palavra lida até esse presente momento. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Para dirigir a igreja, capítulo 12, versículo 5. Através do livro de Atos, bem como outros trechos do Novo Testamento, tomamos conhecimento das normas ou dos padrões estabelecidos para uma igreja neotestamentária, ou seja, uma igreja do Novo Testamento, né? A verdadeira igreja de Cristo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Antes de mais nada, a igreja é o agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo, que diligentemente buscam um relacionamento pessoal, fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo. Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 16, versículo 5. Atos capítulo 20, versículo 7. Romanos capítulo 16, versículos 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nota. Segundo, mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo, batizados nas águas e acrescentados à igreja. Participam da ceia do Senhor e esperam a volta de Cristo. Vocês prestaram atenção, irmãos, esse passo a passo aqui que o homem comum precisa dar na sua vida para alcançar a salvação eterna? Aqui tem um passo a passo de todos os passos que o homem precisa dar até alcançar a posição de pessoa salva. Não adianta você ir à igreja a quantidade de dias que for por semana, se você não cumprir toda a lei e a justiça. E aqui dá um passo a passo. Mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo, batizados nas águas e acrescentados à igreja. Participam da ceia do Senhor e esperam a volta de Cristo. Porque a pessoa que aceita Jesus numa igreja, preferencialmente, ela deve permanecer na igreja na qual ela aceitou Jesus. A palavra fala, fica na posição onde foi chamado. Então você aceitou Jesus na igreja A, fica quieto lá. E cumpre esse passo a passo aqui, para que você possa alcançar de Deus a graça e o Senhor te abençoar como nunca te abençoou antes. Por esse procedimento, pela sua aceitação, pelo seu comportamento, pelo andamento da palavra de Deus, porque tem um passo a passo, né? É necessário. Você não pode ficar como tem pessoas que falam, você não pode ser um novo convertido crônico que não avança, que não vai avante, né? Que não prospera, que não segue em frente. Tem que cumprir toda a lei e a justiça. Jesus fez isso. Jesus não precisava ser batizado por João, por ninguém, mas ele foi até João para ser batizado por João. Estava na fila do batismo no Rio Jordão. E João falou para ele, eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus respondeu para ele e disse, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a lei e a justiça, né?
E tudo que Jesus fez, irmãos, foi para nos dar exemplo de como nós temos que proceder, né, para que nós possamos alcançar de Deus toda a beneficência que o Senhor quer nos fazer, né, sobretudo a salvação das nossas almas para o teu reino de glória no dia da tua vinda gloriosa. É necessário, irmãos, que seja dessa forma, né? E aqui fala, mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo, batizados nas águas e acrescentados à igreja. Porque cada novo convertido, após passar por todo esse processo, ele é mais um membro daquela igreja. E passa por ser membro daquela igreja, preparado para poder tocar no corpo e sangue de Cristo, ele passa também a ser membro do corpo e sangue de Cristo. E aí, teve-se mais um. Tinha 9 membros a sua igreja, você batizou mais um, foi batizado, entrou em comunhão, passou a ter 10 membros. Pode ter 100 participando ali dos cultos diariamente, mas somente os participantes do corpo e sangue de Cristo são membro dessa ou daquela ou da outra igreja. Quem não é participante do corpo e sangue de Cristo não é membro da igreja. E o corpo e sangue de Cristo não pode ser ministrado para homens e mulheres que não são batizados, que não passaram por esse processo. Tem que ter passado por esse processo, tem que estar pronto para tocar no corpo e sangue de Cristo. Nós não podemos e não devemos tocar no corpo e sangue de Cristo, que é o pão consagrado e o vinho, né, consagrado a Deus, né? O pão e o vinho consagrado a Deus, após os pastores que estão ministrando ali a ceia orarem no pão e no vinho, ele foi consagrado a Deus. Não devemos tocar no corpo e sangue de Cristo se nós estivermos preparados, porque caso contrário será para a nossa condenação. Vai lá em 1 Coríntios 12, lê lá para você ver o que está escrito. Vai lá em Mateus, né? Mateus e Marcos, nos evangelhos, né? Vai lá no evangelho de João 54, vai lá, lê para você ver. Aquele e aquela que toca no corpo e sangue de Cristo, né, injustamente, ou aliás, indignamente, se você não é digno para tocar no corpo e sangue de Cristo, você toca para a sua condenação. A palavra, inclusive, afirma, por isso, ou por isto, há entre vós muitos fracos e doentes. Porque você tocou no corpo e sangue de Cristo indignamente. Você não era digno de tomar. Ah, mas eu sou batizado. Mas você estava em pecado. Você não pediu perdão dos seus pecados. Você não foi purificado pelo perdão dos seus pecados. Então você tocou indignamente. É melhor aquele que não bebe, aquele que não come, aquele que não come a ceia do Senhor indignamente, que estiver em pecado, do que aquele que estiver em pecado comer a carne e beber o sangue de Cristo, ou tocar no corpo e sangue de Cristo indignamente, né? Não importa o pecado que você tem, se você dobrar os joelhos ali juntamente com o pastor na hora da oração, né? Pastor, diácono, presbítero, né? O ministrante do corpo e sangue de Cristo, se você orar junto a Deus, apresentar a Deus os teus pecados, pedindo perdão de coração, com sinceridade de coração, o Senhor te perdoa e você pode tocar no corpo e sangue de Cristo. Eu falo muito, nas minhas orações, pedindo a Deus perdão dos meus pecados, eu oro e clamo, né? Que o Senhor venha me perdoar de todos os meus pecados, né? Pecados premeditados, pecados inconscientes e pecados escondidos. São os piores dos nossos pecados, né? Pecados por pensamentos e por palavras, por atos e por atitudes, por obras e por omissões. Tudo isso é pecado. Quando pecamos em qualquer uma dessas modalidades que eu mencionei aqui agora, né? São 7, 8, 9, 10 modalidades de pecados que eu mencionei. Elas abrangem todos os nossos pecados, 100%. Não fica nada por fora, né?
após fazer isso, você pode tocar no corpo e sangue de Cristo para a salvação da sua alma. Se você morrer naquela noite seguinte, for recolhido, a tua alma não queimará no fogo do inferno. Independente do pecado que você cometeu, você será salvo. Mas se você tocar em pecado, aí você tocou indignamente por qualquer um desses pecados. Eu citei aqui 7, 8, 9, 10 fontes, mas abrange milhares de pecados, né? Abrange milhares. Por esse motivo, você tocará no corpo e sangue de Cristo, não para a sua salvação, e sim para a sua condenação. E a palavra afirma: por isto há entre vós muitos fracos e doentes, porque tocaram no corpo e sangue de Cristo indignamente. E aqui mostra qual é a condição. Mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo, batizados nas águas e acrescentados à igreja, participam da ceia do Senhor e esperam a volta de Cristo. Ou seja, espera preparados. Todos nós que somos crentes fiéis verdadeiros, estamos esperando a vinda do Senhor Jesus. Claro, claro. A vida é isso, irmãos. A vida é isto. A gente se prepara exatamente esperando. É a parábola das 10 virgens. Né? É a parábola das 10 virgens. Estamos esperando em vigília, esperando a vinda do noivo. É a noiva esperando o noivo. Todo crente preparado, ele é a igreja de Cristo. Juntos, somos a noiva de Cristo, esperando o noivo chegar, com a nossa lamparina cheia de azeite, mas também a botija com a reserva do lado. Não basta a botija cheia apenas, a lamparina cheia apenas, porque o noivo tardará, o azeite da lamparina apaga, porque ela tem que estar acesa, queimando o tempo todo, iluminando o tempo todo. E se você não tiver reserva da botija, ou a botija de reserva de azeite, como é que você faz? Você vai sair para buscar mais. Assim como as 10 virgens, como as 5 virgens, eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes tinham azeite, tinha a sua lamparina cheia e a reserva na botija. As loucas não tinham, tinha só a lamparina cheia. E saíram para buscar azeite. Nesse meio tempo, o noivo chegou e elas estavam para fora. As 5 prudentes entrou para dentro das bodas com o noivo. As loucas chegaram esmurrando a porta para entrar. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Né? Então precisamos estar preparados, cumprindo toda a lei e a justiça. Mas dando sequência aqui na meditação, esperando a vinda do Senhor. Segundo Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Atos capítulo 4, versículo 33. Atos capítulo 5, versículo 14. Atos capítulo 11, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 3. O batismo no Espírito Santo será pregado e concedido aos novos crentes. Ver em Atos capítulo 2, versículo 39, nota: e sua presença e poder se manifestarão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 4. Os dons do Espírito Santo estarão em operação. Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 11. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Inclusive prodígios, sinais e curas. Atos capítulo 2, versículo 18 ao 43. Atos capítulo 4, versículo 30. Atos capítulo 5, versículo 12. Atos capítulo 6, versículo 8. Atos capítulo 14, versículo 10. Atos capítulo 19, versículo 11. Atos capítulo 28, versículo 8. Marcos capítulo 16, versículo 18. 5. Para dirigir a igreja, Deus lhe prover um ministério quíntuplo, por qual
adestra os santos para o trabalho do Senhor. Ou seja, para ser dirigente de uma igreja, para ser levantado como pastor, né? Ou ungido como pastor, como muitos falam, né? Separados, levantados e ungidos. Se Deus tiver te ungido, é a mesma coisa. É o que disse Deus para Paulo. A minha graça te basta. Se Deus tiver te ungido, se foi Deus quem te colocou, permaneça na posição que o Senhor te colocou. Deixa de ir e deixa de contenda. Né? Coloca a mão no arado e siga em frente. Nem sequer tem a sombra de olhar para trás. Né? Para dirigir a igreja, Deus lhe provê um ministério quíntuplo, o qual adestra os santos para o trabalho do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ver o estudo, os dons ministeriais para a igreja. Página 1814. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?